Eu sempre estudei os movimentos do Congresso e eu sempre disse, eu acho que o Congresso ele é um reflexo da nossa casa, né? A gente fala tanto em eleição presidencial e esquece um pouco a importância que é a eleição de um deputado federal, de um deputado estadual, né? Mas eu comecei a estudar o Bolsonaro, olha que curioso, eu comecei a estudar o Bolsonaro, deputado, em 2014, porque eu estava no doutorado e eu estudava justamente as bancadas, eu sei que as pessoas não gostam desses termos, né, mas é do boi, bíblia e bala, para ser bem resumida. E eu estava estudando justamente esses movimentos conservadores no Congresso. Eu lembro que eu ficava muito impressionada com a força da bancada da bala, e fiz todo o meu doutorado em cima disso. E foi nesse período que eu reparei no surgimento do Bolsonaro para a mídia. Olha como os movimentos na política, eles andam em sintonia, né? A gente tinha, em 2014, o Congresso mais conservador desde a ditadura militar, desde o do processo da ditadura. Ah, o Brasil estava se encaminhando justamente para eleger um presidente mais conservador, né? E aí vem, logo depois disso, veio a Lava Jato, veio todos os esquemas de corrupção foram expostos, né? E a gente foi encaminhando cada vez mais para um afunilamento de uma eleição conservadora, né? E o presidente Bolsonaro ele sempre foi um expoente dessa bancada das armas. E o que me impressiona, assim, que eu li muitos discursos de parlamentares que hoje, na época, eles eram deputados e hoje eles estão disputando até governo de estado, mas eles nunca se envergonharam em defender o armamento da população. Isso era uma coisa muito explícita nos discursos, né? Eu tenho, assim, eu não quero ser prolixa nem acadêmica demais, mas na minha tese tem inclusive trechos, assim, eu conversei com alguns parlamentares e eles falavam, não, eu só consigo defender a minha família porque eu tenho uma arma em casa. Então, todas as pessoas têm que ter o direito a ter armas, porque se um bandido entra na tua casa, tu tem o que fazer com ele. Sabe, nunca foi uma coisa assim muito. Eu tenho vergonha de dizer que eu faço apologia às armas, sempre foi muito explícito. Então, eu acho que se a gente olhasse um pouquinho mais para trás, talvez a gente tivesse evitado esse desastre que foi esse governo. Não sei, eu olho para isso e eu fico pensando como que a gente chegou nesse ponto, um ponto em que a gente olha morte por causa de política e a gente acha normal, mas isso é uma tônica dessa bancada que é muito forte no Congresso, e aí, de novo, infelizmente, é uma parcela da população brasileira que acredita mesmo nessa tese de bandido bom é bandido morto, e aí todo dia o presidente Jair Bolsonaro está lá inflamando as pessoas a usar a arma, a tirar o pote de arma, e a matar quem pensa diferente, sabe? É um negócio muito absurdo, assim, isso tem que parar. E aí, só para não me estender muito, mas aí foi uma outra pesquisa que eu fiz, eu me empolgo com essas coisas, vocês me desculpem, mas eu peguei e fiz um cálculo, olha que loucura, eu fiz um cálculo da votação do presidente Jair Bolsonaro desde 1991, como que ele votou em relação aos governos. Então, assim, teve o primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, eu não estou com os números aqui, mas o primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, ele foi mais oposição, olha que loucura, gente, ele foi mais oposição do que o próprio PT. No governo Dilma, nos primeiros 3 anos do governo Dilma, ele foi mais oposição a Dilma, inclusive com discursos extremamente misóginos, do que o próprio PFL, na época era o Democratas, né, do que o próprio Democratas e o PSDB. Então, o que isso mostra para a gente? Assim, porque foi um raciocínio que o professor Walter começou aqui e eu pensei nisso e queria concluir. O presidente Jair Bolsonaro, ele sempre foi um parlamentar individual. Ele sempre votou pela cabeça dele, ele não ia pelos partidos. Mas isso tem dois problemas. Numa democracia como a nossa, que o presidencialismo é de coalizão, o que ele faz? Quando ele chega ao poder, ele não tem base, porque ele não construiu isso no Congresso, ele não construiu nem com os partidos dele. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que comprar o Congresso, que foi isso que ele fez. E aí ele acaba abrindo uma chancela maior ainda para esses discursos, porque o Congresso está comprado, o Congresso vai repercutir esse discurso de violência dele, porque está ganhando em cima disso, né? Então, não tem uma pauta ideológica definida de todo o Congresso. Ele vai lá, compra, e aí as pessoas vão repercutindo o que ele fala. Então, de todos os lados, a gente está sendo atacado por esse discurso de violência.